Siddhartha Gautama. Quando Buda se torna Buda, ele decide revelar as 4 nobres verdades. Essas 4 nobres verdades, elas não são aquilo que podemos chamar de boas novas, aparentemente, mas elas representam aquilo que podemos fazer diante do que temos. O processo de iluminação, ele é aqui e agora, nesse exato momento. Quando Siddhartha, o príncipe, vivia no palácio, ele vivia uma vida de condicionamentos, ele vivia uma vida de controle. Este controle era realizado pelo seu pai, um rei que queria que seu filho fosse um grande guerreiro. Mas antes de nascer, um mago, um feiticeiro, havia anunciado que ou Siddhartha seria um grande guerreiro ou seria um grande sábio. Por medo, o seu pai, pai de Siddhartha, decide controlar, ocultar dos sentidos de Siddhartha Gautama a realidade. Tudo passa a ser controlado. Siddhartha, então, decide um dia sair do seu palácio e conhecer a vida. Ele encontra, então, um cortejo fúnebre, ou seja, ele encontra a morte. Ele encontra um idoso, ou seja, ele encontra a velhice. E ele encontra a doença, um homem que está em situação precária. Ele, então, descobre que aquilo que ele vivera em seu palácio não era a realidade. Ele decide, então, abandonar o palácio, a sua esposa e os seus filhos. Bonjour, madame. Vous allez bien? Non, je sais pas. Je fais des vidéos là. Ouais. Oui. Ah, mais c'est très bien ça. C'est la compassion. Très bien. Voilà, très bien. Bien à vous, madame, merci. Então Siddhartha, ele encontra todo esse tipo de adversidade e decide então confrontar aquela realidade que ele havia vivenciado. Siddhartha, então, ele segue o caminho dos ascetas, o caminho mais rígido. Seguindo esse caminho rígido, ele não come mais e se torna esquelético. É aí que temos a visão do Buda esquelético, magro. Mas em dado momento, à beira de um rio como este, quase morto, à beira da morte, ele encontra uma jovem moça que lhe oferece arroz. Um símbolo muito importante na Quimbanda, um símbolo de fortuna, de riqueza. E ele decide comer esse arroz. Posteriormente, os seus companheiros ascetas o abandonam. O abandonam para seguir o
caminho deles, no ascetismo. E Siddhartha então decide, no caminho do meio, pois essa fora a visão dele, o rio. Observem o rio, temos uma margem aqui e outra margem lá. Siddhartha, neste momento, quando estava no rio comendo arroz, ele vê no rio passar um barco, onde tinha o homem afinando uma cítara. Ele percebeu que se a corda estivesse solta demais, não emitia som. E se estivesse rígida demais, estendida demais, ela poderia arrebentar. Então ele descobre o caminho do meio. E este caminho do meio o faz ir debaixo de uma figueira e meditar, até encontrar aquilo que chamam de iluminação. Quando Buda usa a alegoria do caminho do meio, ele não usa para dizer que o caminho do meio é o caminho correto. Buda, quando ele usa essa alegoria, ele quer dizer justamente que o Buda, o iluminado, o desperto, é como se fosse um grande oceano, onde desemboca todos os rios. Aqueles que buscam a iluminação irão desembocar uma hora no grande mar, nesse mundo dos arquétipos, como se os rios fossem a representação alegórica de barcos que à deriva velejam.